Romanos capítulo 8, versículos 18 ao 23. Hoje, um tema que eu gosto muito, que é: calma, este mundo tem jeito. O mundo em que vivemos tem jeito e será consertado. Hoje vamos falar da redenção cósmica. Nós, por vezes, não temos a dimensão da queda, mas também não temos a dimensão do que Jesus fez, do tamanho da redenção que houve na cruz. E hoje a gente vai ver um pouco disso. Romanos 8, 18 ao 23, assim diz a palavra do Senhor. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme, e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra, Pai, que nos dá esperança, Deus. Sabemos daquilo que o Senhor tem feito neste mundo e do que o Senhor fará mediante a revelação da tua palavra. Que o Senhor Deus possa trabalhar nos corações esta noite, que o Senhor aplique a mensagem, que nós saiamos daqui esta noite, Deus, com os corações repletos de esperança pelo que o Senhor fará a este universo, Pai. Que nós venhamos a entender quão grande foi o teu plano e quão maravilhoso será desfrutar da conclusão dele, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? O mundo, ele é um lugar difícil, concorda? O mundo é um lugar difícil. Nós temos pestes, temos assassinatos, a natureza é brutal. A gente fala, a natureza é linda, né? Já viram como é a natureza? Quando o animal estraçalha outro, quando o animal destrói outro. Já viram como os mosquitos não têm misericórdia de nós quando estamos em um local cheio de mato e ficamos todo picado? A natureza, ela é hostil a nós. A natureza é hostil em si mesma, né? Se você porventura achar um rio e tomar água, dependendo do que tem nele, você pode ficar muito doente. Então a gente observa que a própria criação, ela é absolutamente hostil a nós, seres humanos. A criação é hostil a si mesma. Nós temos deslizamentos de terra, nós temos terremotos, nós temos o fato que fora da terra a vida é basicamente impossível. É muito frio nos planetas ou muito quente. Então a gente observa que a vida é basicamente um milagre e tudo no universo conspira para que não haja vida. Nós precisamos de locais para nos abrigarmos, roupas para não morrermos de frio. Nós precisamos de vacina para não morrermos na infância. Precisamos de tantas e tantas coisas, porque esse mundo é absolutamente hostil. Só que ao abrirmos a Bíblia, temos uma informação que quando nós olhamos parece que não bate. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, tem uma informação, Deus dizendo sobre a sua criação, e a gente olha isso, e a gente olha o mundo atual e não parece que faz sentido. E quando eu falo mundo, eu estou falando da própria criação de Deus, não do sistema caído. Esse sistema não tem jeito, tem que ser destruído, mas da própria criação de Deus. Ali em Gênesis 1, 31, diz o seguinte: e Deus viu que todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Quando Deus termina a criação, ele vai criando as coisas, e viu que era bom, e viu que era bom, fez o homem, e viu que era muito bom, olhou tudo que ele fez, olhou o cosmos, o universo, todas as galáxias, inclusive o ser humano aqui na Terra. Qual é a conclusão de Deus quando ele cria tudo? Que era ok? Que era muito bom. O universo criado era muito bom. Ele não era hostil, ele não era perigoso, ele não era um local que nos coloca medo.
Quando a gente observa, por exemplo, um barco no mar, a gente vê o tamanho das ondas, é terrível, é horrível. A gente observa que tudo neste mundo pode nos matar. Basicamente tudo neste mundo pode nos matar. Então a gente olha isso e vê o que Deus fala. Era muito bom, mas de fato hoje não é muito bom. Além do caos social que temos, assassinatos, mortes, a degeneração humana, a própria natureza é muito perigosa. Então a gente olha que não era muito bom. Dito isso, devemos entender que este mundo que hoje não é muito bom, tem jeito. Um dia ele foi muito bom, hoje ele não é muito bom, mas haverá um tempo que ele será espetacular. E isso é a fé cristã. A fé cristã não é só salvar você, te levar para o céu para você ficar tocando harpinha na nuvem. Isso é uma visão errônea da fé cristã. Deus tem um plano grandioso de redimir você, mas redimir o cosmos, toda a sua criação. Isso tem que motivar a igreja. Nós estamos trabalhando no empreendimento que o objetivo final é que toda a criação faça o Éden parecer uma maquete de colegial. E isso acontecerá. Para isso devemos entender aqui no texto de Romanos 3 verdades do texto. Por isso que eu fico muito chateado quando vejo o pessoal falar de escatologia, né? Aí fica falando, mas vai ter rua cheia de ouro em Nova Jerusalém, coisa linda, ouro, ouro. Depois de 1000 anos você não vai aguentar olhar para o ouro. Deus tem algo muito melhor. Claro, ali é uma linguagem simbólica falando que vai ser algo precioso. E o que o texto não vai nos dizer? Aqui ele vai dizer 3 verdades. Primeiro, por que o mundo precisa de conserto? Entender, por que o mundo é ruim? Por que o mundo é difícil? Por que o mundo parece que está estragado? Por que a criação parece que está complicada? Por que esse mundo precisa de conserto? Segunda verdade do texto, como será esse novo mundo consertado? Isso é maravilhoso. Quando entendemos o vislumbre que a Bíblia coloca, ela coloca um vislumbre de como será esse mundo, tenha certeza que possivelmente não é como você imaginou, que você lá no céu incorpore tocando harpinha, falando santo, santo, santo. É muito, 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 muito melhor do que isso. Então, segundo, como será esse novo mundo consertado? E terceiro, quando isso ocorrerá? Quando é que esse mundo será consertado? Entendendo essas 3 coisas, você vai ansiar pela redenção desse universo. É maravilhoso isso. Deus não apenas vai redimir o seu povo e tem redimido, Ele vai redimir a própria criação. Dito isso, por que o mundo precisa de conserto? Romanos capítulo 8, verso 20, diz o seguinte: porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura, que criatura é criação, também será liberta da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui fala algumas coisas. Primeiro, que a criação, ela foi sujeita em servidão. Ela foi sujeita, aqui fala, ela ficou sujeita à vaidade, à inutilidade, à fraqueza, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou. Aqui, na minha opinião, a melhor tradução é por causa daquele ou de quem a sujeitou. É muito provável que a próxima edição da King James já esteja com esse melhoramento, por causa de quem a sujeitou. Então, o que houve para o mundo que era muito bom não ser tão bom assim? O que houve? Porque a criação, aqui fala que ela ficou sujeita à vaidade, não porque ela quis, aqui ela está personificando a criação. Obviamente a criação não é uma pessoa, mas o que houve com a criação? O que aconteceu para que ela fosse sujeita à vaidade? Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17. Aquela criação que era muito boa, a partir de um momento, de um fato, não se tornou muito boa. Porque para eu entender o que Deus vai fazer, eu tenho que entender por que o mundo é o que é. A gente às vezes quer direto o que Deus vai fazer. Como é que vai ser lá? Mas por que assim é assim? Por que assim é assim? É o que chamamos de teodiceia. Por que tem sofrimento no mundo? Por que tem essas coisas no mundo? Por que crianças morrem ao nascer? Por que pessoas têm Alzheimer? Por que essas coisas ocorrem com a criação? São perguntas dificílimas de responder. Porém, a Bíblia nos mostra uma direção. Por que isso ocorre? Ali em Gênesis 3,17, lembremos, o mundo que Deus criou era ruim? Perfeito, era muito bom. Então, tudo de ruim que você vê não era para ser. Mas alguma coisa ocorreu. Gênesis 3,19.
diz o seguinte: e a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é o quê? A terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Você vai viver uma existência difícil, uma existência de sofrimento. Você vai conseguir sobreviver, mas não será fácil. A sua vida a partir de hoje será difícil. E a terra foi amaldiçoada. Você pode pensar, Deus foi rígido, né? Adão merecia uma segunda chance ainda de viver? O que Adão merecia ali imediatamente? O inferno. Deus, em sua graça, fala: Adão, você agora vai ter que se virar. Mas Deus ainda dá uma oportunidade de Adão se virar. Mas note, o que foi amaldiçoado por causa de Adão? A terra. Não foi só os seres humanos que caíram em Adão. O universo inteiro caiu em Adão. A partir daquele momento, a gente teria que plantar com abrolhos. Ali fala: espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo, e no suor da tua face comerás o teu pão, até que tu retornes à terra, pois dela tu foste tirado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Isto é, vai ser difícil. A natureza agora vai te dar, sabe o que? Espinhos. Ela pode te ferir, ela pode te machucar. Então a gente observa que na teologia bíblica, por que existem doenças? Por que existe a morte? Por que existem perigos da natureza para nós? Por que a natureza parece que é inimiga de si mesma? Porque ela foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Por que as coisas ocorrem assim? Porque o universo caiu em Adão. Por isso que o mundo precisa de conserto. A criação foi amaldiçoada, justamente pelo próprio Deus. Deus deu a ordem para Adão governar a criação, correto? Era um presente para Adão, ser o mordomo da criação. Adão cai, e Deus fala: agora, por tua causa, vocês estão muito felizes em querer encontrar Adão no céu, eu sei, por tua causa, a criação foi amaldiçoada. Agora, não pense que Deus fez isso com prazer, porque quem criou a criação e de maneira satisfeita e feliz falou: muito bom. Quem foi? Foi o próprio Deus. Só que Deus aqui tinha um plano redentivo para a criação. Isso é maravilhoso, porque no versículo 15, ele vai falar daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, por que o mundo é como é? Por que o mundo precisa de conserto? Porque a criação foi amaldiçoada. O universo caiu em Adão. Agora, a criação se tornou então perecível, voltando para o versículo 21 de Romanos 8. Perecível, aquilo que estraga, aquilo que morre, é entropia. Sabe uma coisa interessante? Que não tem como escapar da entropia. Tudo vai envelhecer. Tudo vai perder energia e vai deixar de funcionar. Absolutamente tudo. A própria ciência diz que o Sol vai acontecer isso com o Sol, vai acontecer com a Terra, vai acontecer com o seu carro. O meu carro já está passando do ponto de entropia, já passou do horizonte de eventos, né? Tudo. Ali no versículo 21 diz o seguinte: porque a própria criatura também será liberta da servidão da corrupção. Então a criatura está na servidão da corrupção. A palavra aqui, corrupção, ela indica que a criação se tornou perecível, algo agora que está apodrecendo. E a gente observa isso. Imagina só uma fruteira, e você pega a banana e deixa a banana ali. Aí você quer comer, ela está verde. Aí quando você não quer comer, dá algumas horas, parece que ela já apodreceu. Banana é assim, é terrível, né? Aquela está perecendo. Nós estamos perecendo. Eu estou mais perto dos 50 anos do que dos 20. Isso é terrível, isso é uma coisa estranha demais, né? Quando eu era pequeno, eu era 50 anos. A gente está num processo de perecimento. A criação também. A Bíblia vai dizer aqui que a criação se tornou absolutamente perecível e passível de morte. Por isso que você vai observar câncer. Você vai observar crianças com leucemias. Você vai observar tendências pecaminosas. Quer ver uma coisa interessante? Aquela pessoa que tem uma tendência a mentir. Ela não escolheu um belo dia falar: agora eu quero ser uma baita de uma mentirosa. Isso está nela. Tem um certo grupo que fala: eu nasci assim, né? Por isso tem que nascer de novo. Porque nós nascemos com tendências pecaminosas. Certas pessoas têm uma tendência à depressão.
a ficar triste demais. Ela não escolheu ser assim, mas ela tem isso. Outras pessoas têm uma tendência à violência. Não é um belo dia, eu quero ser uma pessoa iracunda. Ela não escolheu isso, mas é uma tendência, isso é fruto da queda. Outras pessoas heterossexuais têm uma tendência a serem mulherengos. A partir de agora eu serei um homem mulherengo, serei um cafajeste. Não escolheu isso. Ele escolheu praticar, mas o sentimento, a tendência, o desejo, ele não escolheu. Isso tudo vem da onde? Da queda. Por isso quando certo grupo fala, eu nasci assim, eu não discordo, eu não sou daquele que fala, não, você escolheu ter esse sentimento. Você não escolheu, ninguém escolheria isso. Porém, o fato de eu ter sentimentos, paixões, só demonstra uma coisa, que tudo neste mundo foi contaminado e se tornou perecível. Tudo. Se a própria relação entre nós e os animais foi contaminada, a relação nós com o nosso próprio coração foi contaminada. Tudo. A criação, ela se torna perecível. Por isso que você tem, como eu disse, olha para uma criança, vai no hospital infantil, você vai no CEPOM, você fala, não era para ser, você sabe que não era para ser assim. Por que nós choramos quando há morte? Porque não era para ser assim. É uma anomalia. A morte é um corpo estranho na criação. Por isso que ela tem que ser vencida, e ela será vencida um dia. É uma anomalia. Então, para a gente entender como será o mundo, devemos entender por que ele é assim. Porque o mundo entrou em processo de degeneração e entropia. Não era para ser. Todo esse sofrimento não era para existir. Eu não compactuo com a teologia que diz que Deus determinou esses sofrimentos. Eu entendo que sua vontade permissiva, ele permite sofrimentos, e sim, com a queda, uma das consequências da queda foi a entrada no sofrimento no mundo. Então, quando você olhar doenças, câncer, pandemias, crianças muito doentes, tendências pecaminosas, a natureza inimiga do ser humano, Deus criou o leão, bota um leão junto com o homem numa jaula, o homem morre. Não era para ser assim. Não era para ser assim. A criação aqui, ela está gemendo, porque vai dizer aqui no versículo 19, por exemplo, porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Aí vai falar no verso 22, porque nós sabemos que toda a criação o quê? Geme. O mundo está gritando. Não era para ser assim. O mundo está gritando, pecado, pecado, pecado. Porque não era para ser assim. Então, por que o mundo precisa de conserto? Porque ele foi estragado. Estragado por quem? Por nós. Estragado por nós. Deus, em sua misericórdia, deu uma punição muito branda a Adão e seus descendentes. Muito branda. Foi estragado por nós. Agora, dito isso, você entendendo porque o mundo é como é, o mundo é como é porque ele foi estragado, não porque Deus não criou o mundo assim, ele não fez o mundo assim, Deus fez o mundo perfeito, porque um ser perfeito só pode fazer perfeição. Agora, como será esse novo mundo? Aqui vai dar algumas pistas. Primeiro, a criação tem esperança, verso 20 e 21. Vai dizer que, porque a criatura ficou sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou Deus sujeitou, daquele que a sujeitou, mas Deus sujeita a criação a essa inutilidade, mas a sujeitou em esperança, porque a própria criatura também será libertada da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui uns pontos importantes. Primeiro, é muito comum no meio evangélico, isso é uma ideia errônea, e a própria história da igreja não cria assim. Qual é a criação comum, a crença comum dos evangélicos? Deus vai destruir o mundo, acabou o mundo e vamos todo mundo para o céu. Não é? Quando Jesus voltar, acabou o mundo, destruiu o mundo, acabou o mundo, não tem mais mundo. Se Deus fizesse isso, Deus estaria dizendo o seguinte, olha, Satanás venceu um dos seus intentos. Aquilo que eu fiz que era muito bom, eu tive que destruir porque não teve conserto. Muito bom, mas tive que destruir. Porém, aqui vai dizer que a criação ela tem o quê? Tem esperança. Olha, se a criação tem esperança de ser liberta, ela não pode ser então aniquilada. Ela não pode ser destruída completamente, porque ela tem esperança. Ninguém tem esperança para ser aniquilado, para ser destruído. Se tem esperança, não pode ser a aniquilação. Porém, tem textos que devemos trabalhar para entender melhor isso. Ali em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3. Então é muito, acho que todos ouviram já, talvez tenham aprendido, olha, Deus vai destruir esse mundo, acabou esse mundo, não vai ter mais esse mundo, vamos ficar todo mundo no céu. Isso é uma crença
baseado no platonismo, que acreditava que a matéria em si era má. A matéria não é má. Quem criou a matéria? Foi o diabo? Quem foi que criou? Foi Deus. Isso aqui não é mal, é mal. Minha natureza caída, isso aqui não é mal. Deus criou. Ali em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ah, pastor, aqui está dizendo que está reservado pelo fogo. Ó. O verso 6 fala que o mundo de então, antes do dilúvio, pereceu. O mundo do dilúvio foi destruído, deixou de existir? Mas ele pereceu. O verso 11 agora. Visto então que todas estas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas devem ser em toda a santa conversação, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos, e os elementos ao calor fervente derreter-se-ão? Mas nós, de acordo com sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. A palavra aqui, novo céu e nova terra, é a mesma palavra que aparece em Apocalipse 21, depois a gente vai abrir. E eis que surgiu novos céus e nova terra. A palavra novo aqui, ela é uma palavra que significa, que indica a kainos, novo em qualidade, não inédito. Porque a palavra para algo inédito é neos. Então o que ele está dizendo? Olha, vai vir uma terra nova em qualidade. É a mesma coisa o seu corpo ressurreto. Ele deriva do quê? Do corpo que foi colocado na terra, mas é o seu corpo. Ele tem uma continuidade. Então quando aqui fala de fogo, dissolvendo os elementos, a ideia aqui é que este universo vai morrer e vai ser purificado com o quê? Com fogo. Deus vai purificar este universo com fogo. Fogo aqui é fogo de purificação. Ali em Apocalipse 21, vai usar a mesma palavra, vamos abrir. Não é aniquilação, é purificação. O universo tem que morrer realmente para ressurgir, para ressuscitar. Da mesma maneira, você tem que morrer para ressuscitar. Apocalipse 21 diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. A palavra nova aqui é kainos, não neos. Kainos, novo em qualidade, não necessariamente inédito. Novo em qualidade. Então, o novo céu e nova terra, o novo céu e nova terra em qualidade. Mas o que significa, basicamente? Vamos abrir em Hebreus capítulo 1, versículo 12. Hebreus 1, 12. Eu vou ler o verso 10 também, do 10 ao 12. Porque é muito comum a gente aprender, não, Deus vai destruir o mundo, acabou, vai ficar no céu. Não, não é isso. 1,12 diz o seguinte, vou ler o verso 10, Hebreus 1,10. E tu, Senhor, no princípio estabeleceste a fundação da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, realmente perecerão. Lembra, a criação é perecível agora. Mas tu permanece, e todos eles envelhecerão. Entropia, o universo está envelhecendo. Acho que nenhuma pessoa discorda disso. O universo teve um início, e agora ele está em processo de envelhecimento. Eles envelhecerão. Né? Como acontece com a vestimenta. É interessante, né? Hoje o pessoal fala o tecido do universo, né? O universo é um tecido, né? Ele vai envelhecer como uma vestimenta. Olha que interessante. Aí, mas a Bíblia não tem linguagem científica. Não tem. Mas não tendo já acerto, imagina se tivesse, né? Ia ser mais acerto ainda, né? E como o manto, tu irás dobrá-los, e eles serão o quê? Mudados, transformados, mas tu é o mesmo e teus anos não falharão. O que ele está dizendo aqui? Olha, o universo, quando morrer, vai ser transformado. A palavra aqui, alasso, significa transformado. O texto está dizendo que quando o universo morrer, o universo será transformado. Não é isso que vai acontecer com você e comigo? Você não vai ser transformado? Você não vai ressuscitar de maneira glorificada? Então, significa que viveremos num novo mundo sem corrupção, verso 21 de Romanos 8. E agora vamos explicar como vai ser. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A mesma liberdade que nós vamos experimentar, o universo vai experimentar. Agora, note bem, a criação será liberta da servidão da corrupção, do perecimento.
O que significa? Significa que voltaremos no estado pré-queda do Éden, mas sem nenhuma possibilidade de perecimento. E tem uma coisa interessante. Lembra que eu falei que o Éden é uma maquete? Se você observar, Deus dá para Adão um território do tamanho do Iraque, basicamente. Dá os rios ali, né, que ele cita os rios, são 4 rios ali, Pison, aquela coisa toda. Dá um território do tamanho do Iraque. Não sei porque um território do tamanho do Iraque, Adão tive que ir bem na árvore que não podia. Também. Não sei. A gente acha que é um jardim, que era uma pracinha, né? Estava ali, não. Era um território do tamanho do Iraque para Adão e Eva. Tinha espaço? Tinha. Então, o que Deus deu para Adão e Eva? Um território do tamanho do Iraque. Olha o que Deus promete a nós. Em Romanos, capítulo 4, verso 13. Romanos 4, 13. Primeiro ponto. O que vamos receber é maior do que Adão recebeu. Maior. Hebreus 4,13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do quê? Do mundo não foi feita pela lei Abraão ou sua semente, mas pela justiça da fé. Ora, mas Deus prometeu a Abraão Canaã. Mas Canaã é símbolo de Nova Jerusalém. Deus dará a semente de Abraão, Jesus, e aqueles que foram justificados pela fé, sabe o quê? O mundo. Sabe qual a palavrinha que está aqui no grego? Mundo? Cosmo. Deus vai dar o cosmo. É um pouco maior que o Iraque, não é? Lembra que eu falei a maquetezinha? Éden é uma maquete. Ah, poxa, por que a gente saiu de lá? O Wesley vai chegar a dizer, bendita a queda foi terrível, ele fala. Mas, quando há queda, o plano de redenção vai me dar uma coisa muito superior ao que Adão teria. Nós receberemos o cosmos. Você imaginou o universo inteiro glorificado? O universo inteiro transformado, o universo inteiro mudado para você habitar, para mim habitar. Claro, habitaremos na terra, porque Deus habitará na terra com o seu povo, mas receberemos o quê? O universo. Que coisa maravilhosa. Voltando lá para Apocalipse 21, a gente quase não pensa nisso, né? A gente acha que o céu, fica o céu, legal, rua de ouro. Na verdade, Deus vai nos dar um universo. Agora, um universo que não é perecível, um universo que não tem morte, um universo que não tem pecado, um universo que não está aprisionado pela corrupção que este mundo está. Um universo maravilhoso. Apocalipse 21 diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. Depois eu falo que não havia mais mar, já vi gente pregar, porque não vai ter mar no céu, porque Deus é contra a praia. O que isso quer dizer? Deus fala, Deus não vai ter mar, não pode ir para a praia porque não vai ter mar, Deus, não é a intenção de Deus que vá para a praia. Mas tudo bem, né? Agora, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como o quê? Uma noiva, uma esposa adornada para ser marido. Ora, ele chama a cidade de esposa. Quem é a esposa do Cordeiro? Quem é Nova Jerusalém? Porque ela é quadrada, mas ali as medições é um cubo perfeito, porque ela é perfeita. Não é que você vai morar num condomínio quadrado gigantesco. Não é isso, é muito melhor do que isso. Ela desce ataviada, e eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com quem? Com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Agora, a gente vê que será um universo bem melhor do que é, né? Mas aqui fala que não vai ter mais mar. O que quer dizer não vai ter mais mar? Nessa nova criação. Depois a gente vai ver outros aspectos físicos dessa criação. Será física. Este mundo morrerá e vai ressuscitar de maneira gloriosa. Agora, o que é não mais mar? Será que não vai ter praia? Porque também outro fala que Deus viu um mar de vidro. Vai ter um mar de vidro? Para quê? Né? A gente vai lá ficar brincando no mar. O que é isso quer dizer? Não vai ter mais mar. Vamos abrir ali em Isaías 57, 20. Esse é o problema de interpretar Apocalipse literalmente, né? Que senão Jesus casa com uma cidade, não tem como, né? Isaías 57, 20.
diz o seguinte, olha que interessante. Mas os perversos são semelhantes ao mar encapelado, quando não pode sossegar, cujas águas lançam em direção à costa lama e sujeira. O mar é símbolo daquilo que contamina. O mar lança sujeira. Quando a ressaca vem e o mar lança aquelas coisas. Na mente hebraica, a mente hebreia, o mar, o judeu não gostava muito de praia, de mar, assim. O judeu tinha meio com uma aversão, né? Os fenícios gostavam, os judeus não. O mar é aquilo que que a sua espuma lança e contamina a praia. Então, quando fala não há mais mar, o que ele está dizendo? Olha, não tem nada que contamine. Não tem nada que lance a sua sujeira. O mar também é aquilo que causa ameaça e causa desarmonia. Apocalipse 13, 1. Apocalipse 13, 1. Então, quando a Bíblia fala que não vai ter mar, não quer dizer que não vai ter praia, água. Quem criou a praia? Foi Satanás? Não foi. Imagina, agora eu vou criar, né, o litoral, Satanás falando. Satanás viu que era muito bom. Não faz o menor sentido. Mas o mar, o símbolo do mar é algo sujo, algo que cospe sujeira, que contamina. Ele compara isso com os ímpios. Agora, o mar também é aquilo que causa ameaça e causa desarmonia. Verso 1 do Apocalipse 13. E ano que vem a gente vai ter no EBD Apocalipse. Eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas coroas o nome de blasfêmia. O mar, o que vem do mar aqui? A besta. Então, na cultura hebraica, o mar é algo ruim. Então, quando fala, não há mais mar, não há mais novo cosmo, na nova criação, desarmonia, não há mais nada que contamine, não há mais nada que ameace a harmonia, não entrará nada impuro em Nova Jerusalém. Isso é maravilhoso. Agora, como será esse admirável mundo novo? Porque eu estou dizendo que ele será maravilhoso, que não vai ter pecado, mas como será? Será fantasmagórico? Como é que vai ser isso? Vamos abrir ali em Isaías, capítulo 55, para explicar como é que essa criação será liberta da corrupção. Isaías 55, versículo 12 e 13. Primeiro vamos ver aqui que a vegetação será redimida. Vai ter vegetação no céu e nova terra? Vai ter vegetação. O Mauro vai ser responsável por capinar o sistema solar. É pequeno, né? É pequeno. Isaías 55, 12 e 13. Aqui fala do reino messiânico. Primeiro um convite ao sedento, e no final o que acontecerá? Diz o seguinte, versículo 12. Porque vós saireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro. Lembra Gênesis? E agora com espinhos, no lugar do espinheiro vai ter o pinheiro, isto é, no lugar de vegetação inútil, vai ter vegetação útil, a vegetação será redimida. No lugar da sarça brotará a murta, e isso será para o Senhor por como um memorial e por um eterno sinal que nunca deixará de existir. Primeiro ponto, nesse novo cosmo que herdaremos, a vegetação será redimida. Mas tem mais. Isaías 65, versículo 17 ao 25. Os irmãos têm ciência que a cruz de Cristo, ela redimiu não somente eu e você, mas o próprio cosmo, o próprio universo. Que coisa poderosa, que coisa gigantesca, né? O mundo caído será redimido porque Jesus Cristo morreu para salvar pecadores, sendo ele o segundo Adão. O mundo cai com Adão, o mundo é redimido com Adão. Ali em Isaías 65, 17, diz o seguinte: porque eis que cria o quê? Novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada nem virá à mente. Depois eu explico isso. Porém, sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio. Portanto, eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para seu povo uma alegria. Nós, povo de Deus,
está criando para nós nos alegrarmos. E eu regozijarei em Jerusalém, nós somos Jerusalém, e me alegrarei em meu povo, e a voz de choro não será mais nela ouvida, nem a voz do clamor. Não haverá mais naquele lugar um bebê de dias, não vai ter morte, não vai se preocupar com isso, nem um homem velho que não tenha completado seus dias, porque a criança não morrerá com 100 anos de idade. Todavia o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sobre maldição, e eles construirão casas e nelas habitarão. Eles plantarão vinhas e comerão de seus frutos, e eles não construirão e outro habitará. Eles não plantarão e outro comerá, porque como os dias de uma árvore são os dias do meu povo. O meu eleito desfrutará longamente do trabalho das suas mãos. Aqui é Jesus, vai desfrutar do que Ele criou para nós. Cristo vai desfrutar do que Ele criou para nós no novo céu e nova terra. Cristo vai olhar a redenção do cosmo, a criação redimida, e vai ficar feliz. Eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para aflição, porque eles são a semente do abençoado do Senhor, a semente de Cristo, e sua descendência com eles. Isso acontecerá que, antes que eles chamarem, eu irei responder. Enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como novilho, e o pó será comida da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Alguns pontos aqui a gente vai explicar esse texto. Aqui é uma descrição da nova criação. Alguns vão falar o seguinte: não, aí não é a nova criação, aí é o milênio. A ideia é que Cristo governaria esse mundo por 1000 anos. Primeiro, que o texto fala que é novo céu e nova terra. Vamos interpretar literalmente, como eles gostam. Novo céu e nova terra não é milênio. Ok? Agora, aqui fala o seguinte: a anterior não será lembrada, nem virá à mente. Alguns entendem o seguinte: por causa disso, então, a gente vai esquecer de tudo no céu. Como é que você vai glorificar a sua redenção se você não sabe que era um pecador? O que isso quer dizer? A Bíblia fala que Deus não se lembra mais de nossos pecados. Mas Deus se lembra de nossos pecados ou não? O que significa que aquilo que causava dor na antiga criação não lhe causará dor, não que você terá amnésia, porque os seus sentimentos serão absolutamente redimidos. Aquilo que era problemático na antiga ordem, na criação caída, não será mais problemático. Alguém te ofende, você fala: esquece, eu nem lembro mais. Você lembra? Não lembra? Quando ela fala, você nem vai lembrar, não é que você vai ter amnésia, como fala o seguinte: e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não significa que você vai chorar, significa que você vai chorar, Ele vai enxugar. Significa que você não vai chorar. É isso que significa. Quando Ele fala, por exemplo, em Apocalipse 22, haverá uma árvore para a cura das nações. Não significa que elas vão ficar doentes e serem curadas, significa que elas nunca ficarão doentes. Então isso é uma linguagem veterotestamentária, mas é o seguinte: olha, aquilo que te causa sofrimento e dor não vai te causar mais. Outro ponto importante: não haverá mortes. Verso 18 ao 20, vai falar, por exemplo, que naquele lugar um bebê de dias não vai mais morrer, e nem vai ter uma criança que morra com 100 anos de idade. Ué, uma criança não tem 100 anos de idade? O que ele está dizendo? Olha, usando uma linguagem hiperbólica veterotestamentária, que a morte será banida. Não haverá morte. Não vai ter criança morrendo, não vai ter velho morrendo, não vai ter nem pecador, porque o pecador vai ser amaldiçoado. Não está dizendo que alguns falam, não, porque no milênio as pessoas vão viver até 100 anos e depois, se não se converterem, vão ser mortas. Não, o texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo? Que aqui em Novo Céu e Nova Terra, aqui não vai ter mais morte. E como é que o profeta vai descrever isso na época dele? Com esta linguagem, dizendo o seguinte: olha, aquilo que aflige vocês, pense bem, não tinha vacina, não tinha cuidados médicos, a pessoa tinha 10 filhos, morria 5. O que afligia, o que temia uma mãe? Perdeu seu bebezinho. Aí o que o profeta fala? Não vai ter. Aquilo que lhe aflige, a morte, não vai ter. Não haverá luto. E mais, haverá abundância. Haverá abundância. Verso 21 fala: eles vão construir casas e nela habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não vão construir para outro habitar, não vão plantar para outro comer. Serão dias longevos. O que ele está dizendo? Olha, vai ter abundância para vocês. Vocês vão viver abundantemente nesse mundo. Vocês vão viver uma vida plena e absolutamente abundante neste mundo. Agora, é uma vida física. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Ou como fala King James, muitas mansões. A ideia ali é um local espaçoso. Vão construir, vão comer, vão plantar vinhas. Vão comer dos seus frutos. O texto continua aqui. Além de abundância, plena presença do Senhor. Verso 24. E isto acontecerá, que antes que eles chamarem, eu irei responder. E quando eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. Lembra o Apocalipse? Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eu habitarei no meio deles. A ideia é o seguinte: quando você for clamar ao Senhor, quem já vai estar ali com você? Como é que está? Coisa maravilhosa. A gente ora, espera pacientemente que o Senhor nos responda, mas ali haverá plena presença do Senhor. O Senhor habitará com o seu povo. Quando você for falar, Ele já vai estar ouvindo. Plenas. Você não vai ficar sozinho, estou tão sozinho. Nossa, olha só, o Deus Criador está aqui. Que coisa maravilhosa nesse novo mundo. Melhor que ficar tocando harpinha no céu, numa nuvem, né? Olha que rua de ouro. Não, muito melhor. Imagina, irmãos, esse mundo maravilhoso, sem pecado, mas glorificado. É uma coisa absurdamente fantástica. E mais, seremos, enfim, amigos da criação de Deus. Versículo 25. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos. O que o cordeiro faz? O que o lobo faz com o cordeiro? Come. Eles são inimigos. Não são mais. Não há mais inimizade. O leão comerá palha, como o novilho. E aqui talvez uma lembrança da queda eterna. Olha o que ocorreu, olha o que eu fiz. A serpente vai comer o pó. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte. O santo monte aqui é o universo inteiro. Significa que nada na natureza vai nos ferir. E você vai... Aqui eu quero extrapolar, vou me permitir fazer isso. Você vai poder abraçar um urso. Você vai poder brincar com um leão, com uma onça, pegar uma onça e chamar ela de Juma. Eu acho que não, porque acho que Deus não vai permitir botar o nome do bicho de Juma. Mas notem como é maravilhoso aquilo que Deus vai fazer com essa criação. Esse mundo está errado, todo errado. Esse mundo não era para ser assim, mas ele é assim. Mas calma, Deus vai consertar, nós seremos amigos da criação. A criação de Deus não será mais nossa inimiga. Não tem bactérias boas? Só vai ter bactérias boas. Tudo vai ser bom, tudo vai ser maravilhoso. Pastor, e as baratas? Não sei o que Deus vai fazer com elas. Não faço ideia. Eu sei que vai ser tudo maravilhoso. Isaías 66, versículo 22. Diz o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, desta forma, vossa semente e o vosso nome permanecerão. Isto é, isso vai durar quanto tempo? Eternamente. Não 500 anos, não 1000 anos, não 2000 anos, mas estado eterno. Toda a criação, tudo que é de mais lindo e criativo que Deus criou, à nossa disposição para que desfrutemos junto com Ele. Isso é absolutamente maravilhoso. Por isso que a criação está gemendo, ela está gemendo. Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Vai ser agora. Vai ser agora. Agora que eu não preciso mais fazer furacões. Agora que os animais não têm mais que se matar entre si para sobreviver. Ela está gemendo por causa disso. E a terceira verdade do texto, eu quero que você entenda, essa redenção cósmica. Quando Jesus morreu, vamos chamar de herege. Tem gente que crê em expiação limitada, né? A minha é ilimitada, mas bota ilimitada nisso. Ele redimiu o universo. O universo foi redimido por ele. Eu, você e o universo. Não estou dizendo que todo mundo vai ser salvo, não é isso. Só vai ser salvo aquele que se arrepender de seus pecados e crer em Jesus. Mas a criação inteira não caiu por sua vontade. Então ela não vai ser arrebentada por Deus. Ela vai ser transformada por Deus. Nós caímos por nossa vontade. Nós pecamos por nossa vontade. A criação não. Ela será glorificada. Agora, quando isso ocorrerá? Verso 19, verso 13 e verso 23 de Romanos 8. Primeiro ponto, a gente vê aqui 3 gemidos. O gemido da criação, verso 19 ao 22, do Romanos 8. O nosso gemido,
versículos 23 ao 25, a gente também quer que esse corpo perecível seja transformado. Nós pecamos e ficamos com raiva de nós ficamos doentes, nós ficamos fracos, a gente geme porque está aqui dentro, e o próprio Espírito Santo, verso 26, vai gemer com gemidos inexprimíveis por nós. Então, os 3 gemidos do Espírito, Deus geme, nós gememos e a criação geme. Agora, quando que a criação será libertada de seu estado de cativeiro e corrupção? Quando nós fomos redimidos por completo. Ela caiu conosco, ela será redimida conosco. Verso 19. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. E verso 23, e não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A justificação se dá no passado. Deus declara você justo mediante a fé em Jesus. A santificação é no presente. Deus trabalha no seu coração para que você possa vencer o pecado e se parecer com Ele. E a glorificação é no futuro. Por isso que vale a pena, verso 18 fala, os sofrimentos do tempo presente não são para serem comparados, aqui James coloca, não são dignos de serem comparados com a glória que em nós será revelada. Significa que, assim como o cosmo caiu em Adão, o cosmo é redimido em Cristo. Adão cai, o cosmo cai. Nós, em Cristo, somos redimidos. O que ocorre então com o cosmos? Ele é redimido. O que a criação está aguardando? Que nós sejamos glorificados. Que o Senhor volte e glorifique o nosso corpo. Tudo fecha. Roteiro perfeito. Que Deus maravilhoso. A Bíblia tem 40 autores escrita no período de 1500 anos, em locais diferentes, em línguas diferentes. Que roteiro maravilhoso. E nunca saiu da minha boca, vai sair. Bota Tolkien no chinelo. Só a Bíblia também, ninguém mais, né? Roteiro lindo. Adão cai, o universo cai. Criação, queda, redenção. Quem é que é redimido? Só a gente? Não. Note como a esperança evangélica é muito pobre. A esperança evangélica atualmente, porque não conhece a Bíblia, porque não conhece a crença histórica da igreja, ela é absolutamente pobre. O que ela espera? Viver no céu, tocando harpa. A criação vai ser redimida quando nós formos redimidos. Vamos abrir ali em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. O que a criação está esperando? Isso daqui. Primeiro Coríntios 15, versículo 50. Ah, pastor, mas é muito próximo do que os testemunhos de Jeová creem, né? Tem algumas semelhanças, mas é que eu falo o seguinte. Um relógio parado acerta 2 vezes ao dia. Então, né, eles acertaram sem querer. Né? Sem querer, porque não tem nada a ver com Cristo, com a redenção de Cristo. Eles só botam lá, vai ser todo mundo feliz e deu. 1 Coríntios 15, verso 50. Agora digo-vos, irmãos, digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue, que é corruptível, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, ou inferno, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que a criação está esperando? Isso daqui. Agora, olha o paralelo. O que é corruptível, fica incorruptível, é transformado. A criação está esperando a mesma coisa. Toda a criação perecível que existe, ela quer morrer.
Ela quer ser purificada com fogo, ela está gemendo para que ela ressuscite de maneira gloriosa. E que nós então venhamos a herdar novos céus e nova terra que habita a justiça. Não um pedaço de terra no Oriente Médio. Não algo do tamanho do Iraque, com possibilidade de pecado e dar tudo errado. Algo muito superior. O cosmos, onde nada impuro chegará, onde não haverá lágrima, dor, gemido, morte, choro. Quando você pensar em orar, oi meu filho, eu estou aqui, diga. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. Recapitulando, esse mundo tem jeito, mas não vai ser os políticos que vão dar jeito nesse mundo. Não vai ser as ONGs, não vai ser as ideologias. Nada neste mundo pode consertar esse mundo, porque as coisas desse mundo são o problema deste mundo. Somente algo de fora vai consertar este mundo. E, embora o resultado final não tenha chego, a vitória definitiva já foi feita, que foi na cruz do Calvário. Porque Deus amou o quê? O mundo. A palavra ali também é cosmos, sabia disso? Toda a sua redenção. O Satanás não venceu. Esse mundo não será aniquilado. Ele será regenerado. Ele será transformado. E nós vamos habitar em novo céu e nova terra que habitam em justiça. Quando o Senhor retornar. Será maravilhoso. Vamos ficar em pé e vamos cantar. A Jane pode pegar o Luquinhas que está dormindo ali no colo da Leia, que acordou agora.